As árvores na Bíblia. Parte 28. No vídeo anterior, exploramos as características do cristão à luz da palmeira. Vimos como essa árvore simboliza a retidão e a resiliência do justo, conforme descrito no Salmo 92, verso 12. A palmeira cresce ereta, não se curva às pressões ao seu redor. Da mesma forma, o cristão é chamado a ser firme na fé, mantendo sua integridade diante das adversidades e buscando o crescimento espiritual constante. Hoje, vamos explorar 3 árvores mencionadas na Bíblia: a faia, o pinheiro e o cipreste. Vamos ao conteúdo. Expressão genérica que compreende não somente a própria faia, mas também o pinheiro e o cipreste. Sua madeira é empregada em construções de casas. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até ao teto, cobriu com madeira por dentro, e cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. 1 Reis 6, verso 15, em navios. Fabricaram todos os teus convéses de ciprestes de Senir, trouxeram cedros do Líbano, para te fazerem mastros. Ezequiel 27, verso 5, e serve também para fazer instrumentos musicais. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. 2 Samuel 6, verso 5. Há menções, como a de Isaías 37, verso 24, acerca dos ciprestes escolhidos do Líbano. Por meio dos teus servos, afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros, subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano, deitarei abaixo os seus altos cedros e os ciprestes escolhidos, chegarei ao seu mais alto cimo, ao seu denso e fértil pomar. O cipreste possui uma madeira muito fina e aromática, sendo muito apreciada para a fabricação de instrumento de cordas e tendo diferentes usos e utilidades tecnológicas. Ela mostra ter uma durabilidade natural contra todos os agentes de degradação, variações dimensionais são muito reduzidas, e possui uma dureza e resistência similar às outras madeiras semiduras, tendo um grão fino e acabamento de qualidade. Podemos dizer que a madeira de cipreste é uma madeira leve, fácil de ser transportada, fácil de ser trabalhada, pois ela apresenta na sua secagem convencional, pequena tendência ao encurvamento, facilitando assim o manejo para a construção da arca. A madeira de cipreste é utilizada em construções leves, em fabricações de móveis ou painéis e até em embarcações. O cipreste possui uma resistência natural aos ataques de micro-organismo, entre eles o fungo de podridão, e tendo uma boa durabilidade. A faia é uma árvore comprida com a copa densa que forma um aspecto de catedral nas florestas na Europa, onde é muito encontrada. Ele proporciona muita sombra e sua copa serve para muitas aves que fazem seus ninhos, mas pensando numa utilidade para o ser humano, a faia é muito usada na marcenaria. Sua madeira clara de textura fina e homogênea é perfeita para a confecção de móveis e utensílios feitos de madeira. Ciprestes verdes e ciprestes escolhidos. Em julho de 2011, um incêndio se alastrou em uma floresta nos arredores de Valência, na Espanha. O fogo durou 5 dias e consumiu 20.000 hectares de área verde. Mas, surpreendentemente, 946 ciprestes que faziam parte da floresta continuaram intactos, enquanto os tojos, carvalhos e outras espécies de árvores foram completamente consumidos pelas chamas. O caso chamou a atenção dos botânicos, uma vez que os ciprestes estavam expostos às mesmas condições que as demais árvores: um ano de baixa pluviosidade, temperaturas sempre superiores a 30 graus Celsius, baixa umidade e ventos a 50 km por hora. Depois do ocorrido, está sendo estudada a utilização de ciprestes como aliados para combater chamas. Eles funcionariam como barreiras contra os incêndios, para bloquearem o fogo e protegerem as florestas das queimadas. Nas Sagradas Escrituras, Deus chega a comparar a si mesmo com um cipreste verde. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti, sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Oséias 14, verso 8, e também refere-se ao seu povo como ciprestes escolhidos, Isaías 37, verso 24.
Tanto o pai quanto seus filhos são alvo dessa analogia por uma razão muito forte. E, depois de ler sobre o que aconteceu com os ciprestes de Valência, podemos entender o que ela significa. Tanto os filhos de Deus quanto os filhos das trevas vivem expostos às mesmas condições. Ambos são seres humanos e sujeitos a erros, sofrem tentações, recebem propostas ilícitas, enfrentam problemas e possuem suas limitações. Mas, quando vêm as chamas do pecado, apenas os ciprestes escolhidos permanecem intactos. Enquanto isso, os tojos e os carvalhos são completamente consumidos. Afinal, quem poderá resistir ao poder destruidor dessas chamas, a não ser aqueles que têm dentro de si um poder maior capaz de resisti-las? Somente os filhos do Altíssimo conseguem resistir ao pecado, porque possuem o mesmo DNA do seu pai, que é o cipreste verde. E a função dos ciprestes escolhidos não para por aí. Eles não são formados apenas para protegerem a si mesmos, mas para protegerem florestas inteiras, formando outros ciprestes. Há muitos tojos e carvalhos que precisam tornar-se ciprestes, porque não têm a resistência suficiente para resistir às chamas do pecado. Esses representam as almas que ainda estão distantes de Deus, e que precisam dos ciprestes para tomarem conhecimento de sua palavra. A partir de então, poderão ser ciprestes também, e desenvolver a mesma resistência para, como em um ciclo, protegerem a si mesmos, outras árvores e florestas inteiras das grandes queimadas. O conhecimento da palavra de Deus é o que dá a condição de alguém se proteger contra o poder destruidor do pecado, e fazer com que outros se protejam também. Não importa o que aconteça no ambiente no qual os ciprestes estão. Pode fazer frio ou calor, a umidade pode estar baixa ou alta, os ventos podem soprar forte ou sequer soprar, a floresta pode estar bem conservada ou em chamas. Os ciprestes permanecem os mesmos, porque resistem a todas as influências externas. Nada que acontece em seu exterior afeta o seu interior, porque o que está dentro é mais forte do que está fora. Resumo das características do cipreste: madeira muito fina e aromática. Durabilidade natural contra todos os agentes de degradação. É uma madeira leve, fácil de ser transportada, fácil de ser trabalhada. O cipreste possui uma resistência natural aos ataques de micro-organismo, entre eles o fungo de podridão, e tendo uma boa durabilidade. Possui resistência a incêndios, funcionando como uma barreira natural de proteção a outras árvores. Algumas passagens bíblicas em que a faia, pinheiro e cipreste são mencionadas. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E Davi, e toda a casa de Israel, festejavam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. 2 Samuel 6 do verso 3 ao 5. Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor, e disseste: com a multidão de meus carros subi ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. 2 Reis 19 verso 23. E a casa grande forrou com madeira de faia, e então a revestiu com ouro fino, e fez sobre ela palmas e cadeias. 2 Crônicas 3 verso 5. Onde as aves se aninham, quanto a cegonha, a sua casa é nas faias. Salmo 104 verso 17. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste ninguém sobe contra nós para nos cortar. Isaías 14 verso 8. Por meio de teus servos afrontaste o Senhor, e disseste: com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei na altura do seu cume, ao bosque do seu campo fértil. Isaías 37 verso 24. Quando corta para si cedros, toma, também, o cipreste e o carvalho, assim escolhe dentre as árvores do bosque, planta um olmeiro, e a chuva o faz crescer. Isaías 44 verso 14. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, e a murta, e a oliveira,
porei no ermo juntamente a faia, o pinheiro e o álamo. Isaías 41 verso 19. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.